Eu nunca imaginei que uma simples gravação de voz, deixada aberta por acidente no meu celular, iria destruir completamente 35 anos de amizade. 35 anos. Vocês conseguem imaginar? Mais de 3 décadas de confiança, de risadas, de segredos compartilhados, de estar presente nos piores e melhores momentos da vida um do outro. E tudo isso desmoronou quando eu finalmente ouvi aquele arquivo de áudio que tinha ficado perdido na memória do meu telefone por 3 meses inteiros. Meu nome é Ricardo, tenho 60 anos, e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa que já vivi. Uma história sobre traição, sobre mentiras, sobre como às vezes as pessoas que a gente mais confia são exatamente aquelas que mais nos apunhalam pelas costas. E o pior de tudo, eu só descobri porque o destino quis assim, porque o acaso fez com que meu celular gravasse uma conversa que eu jamais deveria ter ouvido. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, 3 meses atrás. Eu tinha acabado de sair de uma consulta médica de rotina e resolvi passar na casa do Maurício, meu melhor amigo desde que tínhamos 25 anos. A gente se conheceu num evento de trabalho. Naquela época eu era engenheiro civil e ele estava começando como arquiteto. Nos demos bem na hora. Sabe como é? Aquela conexão instantânea que você sente com algumas pessoas. A partir dali, viramos inseparáveis. Maurício sempre foi um cara extrovertido, daqueles que fazem amizade com qualquer um em 5 minutos. Eu era mais reservado, mais quieto, então ele meio que me tirava da minha zona de conforto. Foi através dele que conheci várias pessoas, que fui para lugares que eu nunca iria sozinho, que vivi experiências que jamais teria vivido se não fosse por essa amizade. A gente construiu uma relação sólida ao longo dos anos. Passamos por tantas coisas juntos: divórcios, mortes de parentes, problemas financeiros, conquistas profissionais. Tava sempre ali um pro outro. Eu me lembro perfeitamente daquela tarde de quinta-feira. O céu tava meio nublado, ameaçando chover, e eu cheguei na casa dele por volta das 3 da tarde. Maurício morava sozinho desde que a esposa tinha falecido 5 anos atrás. Câncer, uma batalha brutal que durou quase 2 anos. Eu estive presente em cada dia daquele sofrimento, levando comida, fazendo companhia, ajudando no que fosse preciso. Quando ela finalmente partiu, foi nos meus braços que ele chorou. Foi comigo que ele desabafou todas as noites de insônia, todas as angústias, todo o vazio que ela tinha deixado. Naquele dia, quando cheguei, toquei a campainha e esperei. Maurício demorou um pouco para atender, e quando abriu a porta, ele parecia meio agitado, nervoso. Na época eu não dei muita importância. Pensei que talvez ele tivesse com alguma coisa no fogo ou tivesse acabado de acordar de uma soneca. A gente se cumprimentou, entrei e fomos direto para a sala. A casa dele sempre foi um ambiente acolhedor para mim. Conhecia cada canto, cada objeto, cada história por trás dos quadros nas paredes. A gente sentou no sofá e começamos a conversar sobre amenidades. Eu contei sobre a consulta médica. Ele comentou sobre uns problemas que estava tendo com o encanamento do banheiro. Conversas triviais, sabe? Do tipo que amigos de longa data têm quando se encontram sem compromisso, apenas pelo prazer da companhia. Foi aí que meu celular tocou. Era minha filha, a Mariana, ligando para me lembrar que eu tinha prometido buscar meu neto na escola naquela tarde. Peguei o telefone, atendi e saí para a varanda para conversar com mais privacidade. A ligação durou uns 5 minutos, e quando voltei para a sala, Maurício estava no telefone dele também. Ele me fez um sinal pedindo para eu esperar um pouco, que ele ia terminar logo. Eu sentei no sofá e peguei meu celular para checar umas mensagens. Foi nesse momento que eu cometi o erro, ou seria o acerto? Até hoje eu não sei definir. Eu abri o aplicativo de gravador de voz do meu telefone sem querer. Sabe quando você está mexendo no celular meio no automático e acaba apertando alguma coisa que não era para apertar? Foi exatamente isso. Eu nem percebi que tinha ativado a gravação. Só fui descobrir isso 3 meses depois. Coloquei o telefone no bolso da calça e fiquei ali, olhando pela janela enquanto Maurício terminava a ligação dele. Dava para ouvir a voz dele, mas não claramente o que ele estava dizendo. Parecia ser uma conversa corriqueira, nada de especial.
Depois de uns 3 minutos, ele desligou e voltou a me dar atenção. A gente continuou conversando por mais ou menos 1 hora. Falamos sobre política, sobre o time que a gente torcia, sobre os problemas do país, sobre os planos pro final de semana. Uma conversa normal entre 2 velhos amigos. Depois eu me despedi e fui embora, porque tinha que buscar meu neto. Nos dias seguintes, a vida seguiu normalmente. Eu e Maurício nos falávamos quase todos os dias pelo telefone, nos encontrávamos pelo menos 2 vezes por semana. Ele foi comigo num churrasco na casa do meu genro, eu fui com ele numa exposição de arte que ele queria ver. A amizade fluía como sempre tinha fluído. As semanas foram passando. Entrei numa rotina muito corrida naquela época. Minha filha tinha acabado de ter o 2º filho, e eu estava ajudando muito com as crianças. Meu filho também estava precisando de ajuda para se mudar para uma casa nova. Além disso, eu estava envolvido num projeto de consultoria que estava tomando bastante do meu tempo. A vida estava agitada, sabe? Aquela correria boa, de quem tem uma família grande e ativa. Maurício também estava envolvido com alguns projetos pessoais. Ele tinha começado a dar aulas particulares de arquitetura para alguns estudantes e estava adorando essa nova fase. A gente se via sempre, mas não tanto quanto antes. Ainda assim, mantínhamos contato frequente, aquela amizade sólida que não precisa de presença física constante para se sustentar. Foi só 3 meses depois daquela tarde de quinta-feira que tudo mudou. Eu estava em casa, era um domingo à tarde, e estava organizando meu celular porque a memória estava ficando cheia. Comecei a deletar fotos antigas, vídeos que não interessavam mais, e foi quando eu entrei na pasta do gravador de voz. Eu raramente usava aquele aplicativo. Na verdade, só tinha usado umas 3 ou 4 vezes na vida inteira para gravar lembretes para mim mesmo ou alguma ideia que não queria esquecer. Então fiquei surpreso quando vi que havia um arquivo de áudio longo ali, com quase 1 hora e meia de duração. A data mostrava que tinha sido gravado exatamente naquele dia que eu tinha ido na casa do Maurício. No início, achei estranho. Não me lembrava de ter gravado nada naquele dia. Mas pensei que talvez tivesse gravado alguma conversa com ele e tinha esquecido completamente. Fiquei curioso para saber o que tinha naquele arquivo, então coloquei meus fones de ouvido e apertei o play. Os primeiros minutos eram apenas silêncio e alguns ruídos abafados. Dava para perceber que o celular estava no meu bolso. Depois começou a aparecer sons mais nítidos, vozes ao longe, barulho de porta. Eu ainda estava tentando entender o contexto quando ouvi minha própria voz conversando com a Mariana pelo telefone. Foi aí que me dei conta. O celular tinha gravado acidentalmente aquela tarde inteira na casa do Maurício. Continuei ouvindo. Tinha a conversa com minha filha, depois alguns minutos de silêncio, e então a voz do Maurício começou a aparecer. No início, estava distante, abafada, mas conforme o tempo passava, ficava mais nítida. Ele estava falando com alguém pelo telefone, e pelo tom de voz dele, parecia ser uma conversa séria. Eu aumentei o volume e prestei mais atenção. O coração começou a bater mais rápido sem eu entender bem por quê. Era como se uma parte de mim já soubesse que ia ouvir algo ruim, mesmo antes de ouvir de fato. Sim, ele está aqui, eu ouvi Maurício dizer. A voz dele estava baixa, quase sussurrando. Não, ele não sabe de nada. Relaxa. Franzi a testa. Sobre quem ele estava falando. E o que era que eu não sabia? Eu sei, Maurício continuou. Mas é complicado, entende? A gente é amigo há muito tempo. Eu não posso simplesmente... Sim, eu sei que o dinheiro é importante, mas... Meu corpo todo ficou tenso. Dinheiro? Que dinheiro? Sobre o que diabos ele estava falando? Olha, já tá tudo encaminhado. Ele disse, e agora a voz dele tinha um tom de impaciência. Os documentos estão todos falsificados. Ele não vai suspeitar de nada. Sim, eu assinei no lugar dele. Não foi difícil, eu conheço a assinatura dele de cor. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Falsificação? Assinatura? Ele estava falando de mim? Não podia ser. Tinha que ser outra pessoa, tinha que ser sobre outro assunto.
O Ricardo é muito confiado, Maurício continuou, e meu estômago embrulhou quando ouvi meu nome. Ele nunca desconfiaria de mim. É exatamente por isso que vai funcionar. A gente tem acesso às contas dele, aos investimentos, a tudo. É só uma questão de tempo agora. Eu parei a gravação. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Não podia ser verdade. Não podia ser real o que eu estava ouvindo. Maurício, meu melhor amigo, meu irmão de escolha, não poderia estar envolvido em algo contra mim. Tinha que ser um mal-entendido, uma brincadeira, qualquer coisa menos o que parecia ser. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar o coração que batia descompassado no peito. Depois de alguns minutos, apertei o play novamente. Precisava ouvir o resto. Precisava entender o que diabos estava acontecendo. Sim, ela tá ajudando, Maurício disse, e meu sangue gelou. Ela? Quem era ela? A Cláudia tem sido fundamental nisso tudo. Ela conseguiu acesso aos documentos dele no escritório. Foi mais fácil do que imaginávamos. Cláudia. O nome ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Cláudia era minha secretária havia mais de 15 anos. Uma mulher de confiança, que eu tratava como parte da minha família. Ela tinha acesso a tudo na minha vida profissional. Contas bancárias, investimentos, propriedades, contratos. Tudo. Quanto tempo a gente tem? Ouvi Maurício perguntar. Certo. Então até o fim do mês a gente consegue transferir tudo sem que ele perceba. Perfeito. Minha visão começou a ficar embaçada. Lágrimas se formavam nos meus olhos, mas eu as contive. Continuei ouvindo, mesmo que cada palavra fosse uma facada no peito. Ele tem um patrimônio considerável, Maurício disse, e sua voz tinha um tom quase casual, como se estivesse discutindo o clima. Entre os imóveis, os investimentos e as economias, a gente está falando de alguns milhões. Vai dar para viver tranquilo o resto da vida. A raiva começou a subir pela minha garganta, misturada com uma dor tão profunda que eu nunca tinha sentido antes. Meu melhor amigo, meu irmão, estava planejando me roubar. E não estava sozinho. Minha secretária, alguém em quem eu confiava cegamente, estava colaborando com isso. Não, Maurício respondeu a algo que a pessoa do outro lado da linha tinha dito. Eu não sinto culpa nenhuma. O Ricardo sempre teve tudo muito fácil na vida. Herdou o dinheiro da família, sempre teve oportunidades que eu nunca tive. Ele não vai sentir falta. E para nós, isso vai mudar completamente nossas vidas. Aquilo me deixou chocado. Sempre teve tudo fácil. Era assim que ele me via. Eu que trabalhei desde os 18 anos, que construí minha carreira do zero, que lutei por cada conquista. Ele não sabia de nada. Não sabia das noites que eu passei em claro estudando, dos sacrifícios que fiz, das dificuldades que enfrentei. Mas mesmo se soubesse, isso justificaria o que ele estava fazendo? Sim, a Cláudia vai receber a parte dela. Ele continuou. 30%, como combinado. O resto a gente divide. É justo. Justo. Ele usou a palavra justo para descrever um esquema para me roubar. A hipocrisia era de um nível que eu nem sabia que existia. A gravação continuou por mais alguns minutos, com Maurício detalhando aspectos do plano, falando sobre contas específicas, sobre como iam fazer as transferências parecerem legítimas. Cada palavra era uma revelação mais dolorosa que a anterior. Quando a conversa telefônica dele finalmente acabou, ouvi minha própria voz na gravação, voltando para a sala e conversando normalmente com ele. Como eu podia ter sido tão cego? Como não percebi nada de errado naquele dia? Ele estava ali, planejando me trair, e eu conversando com ele como se nada tivesse acontecido. Desliguei a gravação e fiquei ali sentado, no sofá da minha sala, completamente paralisado. Não sei quanto tempo se passou. Minutos, talvez horas. Eu só ficava olhando para a parede, tentando processar tudo aquilo. 35 anos de amizade. 35 anos de confiança, de lealdade, de estar presente um pro outro em todos os momentos importantes. E tudo isso tinha sido uma mentira.
Ou tinha sido real e em algum momento ele simplesmente decidiu que dinheiro valia mais do que nossa amizade. Levantei, ainda meio atordoado, e fui até o escritório que eu tinha em casa. Precisava verificar. Precisava ver se o que ele tinha dito na gravação tinha realmente acontecido ou se ainda estava em processo. Liguei meu computador com as mãos tremendo e acessei minhas contas bancárias. No início, tudo parecia normal. Os valores estavam corretos, não havia movimentações estranhas. Senti um breve alívio, pensando que talvez o plano deles ainda não tinha sido executado. Mas então comecei a olhar mais fundo, verificando os investimentos, os fundos, as aplicações. Foi quando descobri. Havia várias movimentações que eu não tinha autorizado. Transferências pequenas, estrategicamente feitas para não chamar atenção, mas que somadas representavam uma quantia significativa. Centenas de milhares já tinham sido transferidos para contas que eu não reconhecia. Imprimi tudo. Cada extrato, cada transferência, cada documento que mostrava o que estava acontecendo. As evidências eram claras. Maurício e Cláudia estavam me roubando sistematicamente havia semanas, talvez meses. Fiquei a noite inteira acordado, revisando tudo, tentando entender a extensão do dano. Eles tinham sido meticulosos. As transferências eram feitas em horários variados, para contas intermediárias antes de chegarem ao destino final. Tudo muito bem planejado, muito bem executado. Na segunda-feira de manhã bem cedo, antes mesmo do sol nascer, eu já estava na porta do escritório de um advogado. Não qualquer advogado, mas o melhor criminalista que eu conhecia. Mostrei para ele tudo: a gravação, os extratos bancários, as evidências das falsificações. Ele ouviu tudo em silêncio, com uma expressão cada vez mais séria. Quando terminei, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Ricardo, isso é um caso sério. É apropriação indébita, falsificação de documentos, formação de quadrilha. Eles podem pegar vários anos de prisão. Eu sei, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. E é exatamente isso que eu quero. Quero que eles paguem por tudo o que fizeram. O advogado começou a trabalhar imediatamente. Entramos com um pedido de bloqueio de todas as minhas contas, para impedir novas transferências. Depois, preparamos uma denúncia formal para a polícia, incluindo todas as evidências que eu tinha reunido. Mas antes de fazer qualquer coisa oficial, antes de envolver as autoridades, eu precisava fazer uma coisa. Precisava confrontar Maurício. Precisava olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Por que ele tinha feito isso? Porque tinha jogado fora 35 anos de amizade. Que valor tinha dinheiro que era maior do que tudo que a gente tinha construído juntos? Marquei de encontrar com ele no dia seguinte, na casa dele, no mesmo lugar onde tinha acontecido aquela gravação fatídica 3 meses atrás. Ele não suspeitava de nada. Aceitou o encontro normalmente, como sempre aceitava. Passei a noite inteira ensaiando o que ia dizer. Como confrontar alguém que você amava como irmão? Como acusar de traição a pessoa em quem você mais confiava no mundo? As palavras não vinham, por mais que eu tentasse organizá-las na minha cabeça. Cheguei na casa dele pontualmente às 14h, horário que tínhamos combinado. Maurício abriu a porta com um sorriso no rosto, aquele sorriso amigável que eu conhecia há décadas. Me convidou para entrar, ofereceu café, como sempre fazia. A gente sentou na sala, no mesmo sofá onde eu tinha sentado 3 meses atrás. Ele começou a conversar sobre coisas aleatórias, mas eu mal ouvia. Minha mente estava focada no que eu precisava dizer, no que eu precisava fazer. Maurício, eu finalmente o interrompi, minha voz saindo mais dura do que eu pretendia. A gente precisa conversar sobre uma coisa séria. Ele parou de falar e me olhou com uma expressão de curiosidade. Claro, pode falar. Tá tudo bem. Tirei meu celular do bolso e coloquei na mesinha de centro entre nós. 3 meses atrás, eu vim aqui numa quinta-feira à tarde. Você se lembra? Ele franziu a testa, pensando. Sim, me lembro. Por quê? Naquele dia,
Continuei, sentindo meu coração acelerar. Meu celular gravou, sem querer, uma conversa que você teve pelo telefone. Uma conversa muito interessante. A mudança na expressão dele foi instantânea. A cor sumiu do rosto, os olhos arregalaram, e eu vi o pânico se instalar. Ele sabia. Sabia exatamente do que eu estava falando. Ricardo. Ele começou, mas levantei a mão para interrompê-lo. Não, falei firmemente. Primeiro você vai me ouvir. Depois você pode falar o que quiser. Apertei o play no celular e a gravação começou. Coloquei num volume alto o suficiente para que cada palavra fosse clara. Maurício ficou ali, paralisado, ouvindo sua própria voz tramar contra mim. Ouvindo seus planos de me roubar, de falsificar minha assinatura, de destruir tudo que eu tinha construído. A gravação durou vários minutos. Eu não tirava os olhos dele enquanto tocava. Vi vergonha passar pelo rosto dele, depois medo, depois desespero. Quando finalmente acabou, o silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Ele tentou dizer, a voz saindo trêmula. Eu posso explicar. Explicar? Repeti, e senti a raiva finalmente explodir. Explicar o quê, Maurício? Explicar como você planejou me roubar? Como você falsificou minha assinatura? Como você conspirou com minha secretária para me trair da pior forma possível? Não foi assim, ele tentou argumentar, mas as palavras morreram na garganta dele. Não foi assim, praticamente gritei. Então como foi? Me explica como não foi traição. Me explica como 35 anos de amizade não valiam nada para você. Me explica como você consegue dormir à noite sabendo o que fez. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dele. Eu estava desesperado, Ricardo. Eu estava com dívidas, muitas dívidas. Eu ia perder tudo. E você achou que a solução era me roubar? Perguntei incrédulo. Você poderia ter vindo falar comigo. Você sabe que eu teria te ajudado. Sempre ajudei, em todas as vezes que você precisou. Eu sei, ele soluçou. Eu sei, mas tinha vergonha. Tinha vergonha de admitir que tinha falhado, que tinha feito más escolhas financeiras. Então preferiu me roubar a admitir que precisava de ajuda. Sacudi a cabeça, ainda sem acreditar. Você sabe o que é pior, Maurício? Não é nem o dinheiro. Eu posso recuperar o dinheiro. O que você roubou de mim e que eu nunca vou recuperar foi a confiança. Foi a amizade. Foi a certeza de que eu tinha alguém em quem podia confiar completamente. Ele chorava copiosamente agora, o corpo todo tremendo. Me desculpa, Ricardo. Por favor, me desculpa. Eu fiz a pior escolha da minha vida. Eu sei que não tem desculpa, eu sei que o que fiz é imperdoável, mas por favor. Por favor o quê? Interrompi. O que você quer? Que eu esqueça. Que eu perdoe. Como eu posso perdoar algo assim? Eu devolvo tudo, ele disse rapidamente. Cada centavo. E eu me entrego. Eu vou à polícia, assumo tudo, tiro a Cláudia disso. A Cláudia já está sendo investigada, informei friamente. E você também. Meu advogado já entrou com todas as denúncias necessárias. A polícia provavelmente vai aparecer aqui nos próximos dias. O rosto dele ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Não, murmurou. Não, por favor, não faz isso. Eu não fiz nada, respondi, levantando do sofá. Você que fez. Você e a Cláudia. Vocês planejaram, vocês executaram, vocês roubaram. Eu só tô fazendo o que qualquer pessoa faria, buscando justiça. Ricardo, por favor, ele se levantou também, as mãos estendidas em súplica. Pensa nas nossas famílias. Pensa em tudo que passamos juntos. Tem que haver uma forma de resolver isso sem envolver a polícia. Pensa nas nossas famílias, repeti com amargura. Você pensou na minha família quando estava planejando me deixar na miséria. Você pensou na sua família quando decidiu cometer um crime. Eu estava desesperado.
Ele repetiu, mas a desculpa soava oca mesmo para ele. Desespero não justifica traição, falei, caminhando em direção à porta. Desespero não justifica roubo. E desespero certamente não justifica destruir 35 anos de amizade. Aonde você vai? Ele perguntou, seguindo atrás de mim. Para longe de você, respondi, abrindo a porta. Para longe dessa casa, dessa situação, de tudo que nos conectava. Ricardo, espera! Ele gritou, mas eu já estava saindo. Parei na soleira da porta e me virei uma última vez para olhar para ele. O homem que eu via ali não era mais meu amigo. Era um estranho. Um criminoso. Alguém que eu não conhecia e que provavelmente nunca conheci de verdade. Você sabe o que é mais triste nisso tudo? Perguntei, minha voz carregada de emoção. É que se você tivesse vindo falar comigo, se tivesse sido honesto sobre suas dificuldades, eu teria movido céus e terras para te ajudar. Teria emprestado dinheiro, teria negociado suas dívidas, teria feito qualquer coisa. Porque é isso que amigos fazem. Mas você preferiu me ver como um alvo, como alguém para ser explorado. E isso, Maurício, isso eu nunca vou conseguir entender. Saí antes que ele pudesse responder. Entrei no meu carro e dirigi para longe dali, as lágrimas finalmente caindo livremente pelo meu rosto. Chorei pela amizade perdida, pela confiança destruída, pela inocência que eu nunca ia ter de volta. Nos dias seguintes, as coisas se desenrolaram rapidamente. A polícia abriu um inquérito oficial. Maurício e Cláudia foram convocados para prestar depoimento. As evidências eram tão contundentes que não havia muito o que questionar. A gravação, os extratos bancários, os documentos falsificados, tudo apontava claramente para a culpa deles. Cláudia tentou jogar toda a culpa em Maurício, alegando que ele tinha a coagido. Mas as investigações mostraram que ela tinha sido uma participante ativa, que tinha proposto várias das estratégias que eles usaram para me roubar. Não tinha como fugir da responsabilidade. Maurício, por outro lado, confessou tudo. Assumiu cada crime, cada mentira, cada traição. Disse que estava arrependido, que tinha feito a pior escolha da vida dele, que queria apenas minimizar o dano. Mas para mim, aquilo soava vazio. Arrependimento depois de ser pego não vale muito. O processo criminal se arrastou por meses. Cada audiência era um tormento, ter que reviver tudo aquilo, ter que ouvir os detalhes sórdidos do que eles tinham planejado. Mas eu não desisti. Não podia desistir. Era uma questão de princípios agora, não só de dinheiro. Durante todo esse período, tive que reconstruir completamente minha vida profissional. Troquei de secretária, óbvio. Revisei todos os meus contratos, mudei senhas, implementei sistemas de segurança mais rígidos. Era exaustivo, mas necessário. O impacto psicológico foi pior que o financeiro. Desenvolvi uma desconfiança crônica das pessoas ao meu redor. Ficava me perguntando quem mais estava me enganando, quem mais estava esperando uma oportunidade para me trair. Minha filha sugeriu que eu procurasse ajuda profissional, um psicólogo, mas eu resisti por um tempo. Foi meu genro quem finalmente me convenceu a ir. Ele sentou comigo uma noite e disse: "Olha, eu não posso imaginar o que você está passando. Mas eu vejo como isso está te destruindo por dentro. Você não é mais o mesmo. Tá sempre desconfiado, sempre na defensiva. Isso não é vida. Você precisa de ajuda para processar isso tudo." Ele tinha razão. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana. No início, foi difícil. Falar sobre a traição, sobre a dor, sobre a sensação de ter sido usado por alguém que eu amava como irmão. Mas aos poucos, fui conseguindo colocar as coisas em perspectiva. A terapeuta me ajudou a entender que o que Maurício fez não era reflexo de alguma falha minha. Não era porque eu tinha sido burro ou ingênuo ou fácil de enganar. Era porque ele tinha feito uma escolha terrível, imoral e criminosa, mas uma escolha dele. Não tinha nada que eu pudesse ter feito para prevenir, porque eu não controlava as ações dele. Essa compreensão foi libertadora de certa forma. Parei de me culpar tanto. Parei de ficar me questionando sobre o que eu poderia ter feito diferente.
Simplesmente aceitei que tinha sido vítima de uma traição e que isso não diminuía meu valor como pessoa ou como amigo. O julgamento final aconteceu quase um ano depois de eu ter descoberto tudo. Maurício foi condenado a 5 anos de prisão por apropriação indébita, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Cláudia pegou 3 anos. Além das penas de prisão, foram obrigados a devolver todo o dinheiro que tinham roubado, com correção e juros. Eu estava presente no dia da sentença. Vi Maurício sendo levado algemado, a cabeça baixa, derrotado. Parte de mim sentiu uma satisfação amarga. Justiça tinha sido feita. Mas outra parte, uma parte que eu tentava suprimir, sentia uma tristeza profunda. Aquele homem ali, sendo tratado como criminoso, tinha sido meu melhor amigo por mais de 3 décadas. Tinha sido a pessoa que eu mais confiava no mundo. Como chegamos até ali? Como uma amizade tão forte, tão sólida, tinha se deteriorado a ponto de terminar num tribunal criminal? Eu provavelmente nunca vou ter uma resposta satisfatória para essa pergunta. Nos meses que se seguiram ao julgamento, tentei reconstruir minha vida social. Não foi fácil. Tinha desenvolvido uma barreira ao redor de mim, um mecanismo de defesa que impedia que as pessoas chegassem muito perto. Minha família percebeu isso e tentou me ajudar. Minha filha organizava jantares, convidava amigos antigos, tentava me reintegrar nos círculos sociais que eu tinha abandonado. No início eu resistia, sempre encontrava uma desculpa para não ir. Mas ela era persistente, insistia que eu precisava voltar a viver. Foi difícil. Cada nova pessoa que eu conhecia, cada conversa que tinha, eu ficava ali analisando, procurando sinais de falsidade, de intenções ocultas. A terapia me ajudava a reconhecer esses padrões de pensamento e a tentar mudá-los, mas não era um processo instantâneo. Um dia, quase 2 anos depois de tudo ter acontecido, eu estava num evento social que minha filha tinha me forçado a ir. Era o aniversário de um amigo dela, e tinha bastante gente que eu não conhecia. Eu estava ali, meio deslocado, quando um senhor da minha idade se aproximou. Você é o Ricardo, né? Ele perguntou com um sorriso amigável. Sou, respondi, automaticamente ficando na defensiva. Meu nome é Fernando. Ele se apresentou, estendendo a mão. Meu filho é casado com sua filha. Ah, era o pai do meu genro. Eu tinha ouvido falar dele, mas nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Apertamos as mãos e começamos a conversar. Fernando era um cara interessante. Tinha sido professor universitário a vida toda, era aposentado agora. Falava com paixão sobre livros, sobre história, sobre política. Era o tipo de conversa intelectual que eu apreciava, mas que tinha me privado nos últimos anos por causa do meu isolamento. Conversamos por quase 2 horas. Ele não sabia da história com Maurício, então não havia aquele peso da piedade ou da curiosidade mórbida que eu sentia quando falava com pessoas que conheciam minha história. Era refrescante ter uma conversa genuína, sem camadas de significado oculto. No final da noite, quando nos despedimos, Fernando disse: "Foi muito bom conversar com você, Ricardo. A gente devia fazer isso mais vezes. Que tal marcarmos um café qualquer dia desses?" Eu quase recusei automaticamente, como tinha feito com todas as propostas de socialização nos últimos tempos. Mas algo me fez parar. Olhei para aquele homem, com seu sorriso sincero e seus olhos gentis, e pensei: será que vou passar o resto da vida me privando de conexões humanas por causa do que uma pessoa fez? Seria ótimo, respondi, surpreendendo a mim mesmo. Vamos marcar sim. E marcamos. E foi bom. Nos encontramos para café, depois para almoço, depois para assistir jogos de futebol juntos. Fernando se tornou um amigo, não da forma intensa e próxima que Maurício tinha sido, mas de uma forma saudável, com limites claros e expectativas realistas. Através dele, conheci outras pessoas. Meu círculo social começou a se expandir novamente. Não era do dia para a noite, mas aos poucos eu ia me permitindo confiar de novo, ia me permitindo me conectar. A terapia continuou sendo fundamental nesse processo. Aprendi técnicas para lidar com a ansiedade que surgia toda vez que alguém se aproximava demais.
Aprendi a diferenciar entre cautela saudável e paranoia destrutiva. Aprendi que nem todo mundo é um Maurício esperando para me trair. Hoje, 3 anos depois de ter ouvido aquela gravação, posso dizer que me reconstruí. Não sou a mesma pessoa que era antes. Isso seria impossível. A experiência mudou algo fundamental em mim. Mas também não sou mais aquele homem amargo e desconfiado que eu tinha me tornado logo após a descoberta. Encontrei um equilíbrio. Tenho amigos, tenho uma vida social ativa, tenho conexões genuínas com pessoas. Mas também tenho limites, tenho cuidados, tenho uma consciência maior sobre as dinâmicas de confiança e poder nas relações humanas. Maurício saiu da prisão há alguns meses atrás. Ele cumpriu a pena integral, sem benefícios de saída antecipada. Soube através de conhecidos em comum que ele está tentando reconstruir a vida dele também, trabalhando num emprego simples, morando numa casa pequena. Ele me mandou uma carta. Chegou pelo correio um dia desses. Eu fiquei um bom tempo olhando para aquele envelope, sem saber se deveria abrir ou simplesmente jogar fora. Curiosidade venceu. Abri. A carta era longa. Nela, Maurício se desculpava profusamente por tudo o que tinha feito. Dizia que tinha usado os anos na prisão para refletir sobre suas escolhas, sobre os valores que tinha abandonado, sobre a pessoa que tinha se tornado. Dizia que entendia se eu nunca quisesse falar com ele novamente, mas que queria que eu soubesse que o arrependimento dele era genuíno. Não respondi. Não sei se vou responder. Parte de mim sente compaixão por ele, pela situação em que se encontra. Mas outra parte, talvez a maior parte, ainda sente a dor da traição. Ainda sente a mágoa de ter sido usado, de ter perdido 35 anos de amizade em troca de dinheiro. Talvez um dia eu consiga perdoar. Talvez não. Não sei se perdão é algo que eu devo a ele ou a mim mesmo. O que sei é que não preciso decidir isso agora. Posso guardar a carta, deixar o tempo passar, ver como me sinto daqui uns anos. O que aprendi com tudo isso? Várias coisas. Aprendi que confiar é um risco, mas é um risco necessário se você quer ter conexões genuínas na vida. Aprendi que traição pode vir de onde menos esperamos, mas isso não significa que devemos suspeitar de todos. Aprendi que dinheiro pode corromper até as amizades mais sólidas, mas que também existem pessoas que valorizam relacionamentos acima de ganhos materiais. Aprendi que a dor da traição é profunda e duradoura, mas não precisa ser definitiva. Que podemos nos reconstruir, mesmo quando achamos que está tudo destruído além do reparo. Que a resiliência humana é uma coisa incrível, uma força que nos permite continuar mesmo quando tudo parece impossível. E principalmente, aprendi a valorizar as pessoas que ficaram. Minha família, que me apoiou incondicionalmente durante todo esse processo. Os amigos que não me abandonaram quando eu me fechei no meu casulo de dor e raiva. As novas pessoas que entraram na minha vida e me mostraram que ainda é possível confiar, ainda é possível construir laços genuínos. A gravação ainda está guardada no meu celular. Eu não deletei. Às vezes eu escuto trechos dela, não por masoquismo, mas como um lembrete. Um lembrete de que preciso ser vigilante, mas não paranoico. De que preciso confiar, mas com sabedoria. De que preciso me conectar com pessoas, mas com limites saudáveis. Aquela gravação acidental mudou minha vida completamente. Se ela nunca tivesse acontecido, se meu celular não tivesse ficado gravando por acidente, eu provavelmente teria sido roubado completamente sem nunca descobrir. Maurício e Cláudia teriam conseguido executar o plano deles até o fim. Eu teria ficado na miséria sem entender como, provavelmente culpando a mim mesmo por má administração. Então, de uma forma estranha e dolorosa, aquela gravação me salvou. Me salvou financeiramente, claro, mas também me salvou de continuar vivendo numa ilusão. De continuar acreditando que tinha um amigo quando na verdade tinha um inimigo disfarçado. Às vezes me pergunto se preferia ter continuado na ignorância. Se preferia ter mantido a ilusão da amizade, mesmo que fosse falsa, em vez de enfrentar a dura realidade da traição. Mas sempre chego à mesma conclusão: não. Prefiro a verdade dolorosa do que a mentira confortável. Prefiro saber quem realmente são as pessoas ao meu redor,
mesmo que esse conhecimento venha com sofrimento. Hoje, quando olho para trás, vejo essa experiência como um divisor de águas na minha vida. Existe o Ricardo de antes da gravação e o Ricardo de depois. São duas pessoas diferentes, moldadas por experiências completamente distintas. O Ricardo de antes era mais inocente, mais confiante, mais aberto. O Ricardo de depois é mais cauteloso, mais consciente, mais resiliente. Não sei qual dos dois é melhor. Sinto falta da leveza que o Ricardo de antes tinha, da capacidade de confiar sem questionar, de se entregar às amizades sem medo. Mas também valorizo a força que o Ricardo de depois desenvolveu, a sabedoria que veio do sofrimento, a capacidade de se reconstruir mesmo quando tudo parecia perdido. O que posso dizer para vocês que estão me ouvindo, para vocês que talvez tenham passado ou estejam passando por situações similares? Primeiro, que a dor vai passar. Não imediatamente, não facilmente, mas vai passar. O tempo realmente cura, mesmo que deixe cicatrizes. Segundo, que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Terapia, apoio familiar, grupos de apoio, tudo isso é válido e importante. Não tentem passar por isso sozinhos. Terceiro, que justiça importa. Não deixem que quem traiu vocês saia impune. Isso não é sobre vingança, é sobre princípios, sobre estabelecer que certas linhas não devem ser cruzadas sem consequências. E por último, que é possível confiar de novo. Pode parecer impossível no momento, quando a ferida ainda está fresca, mas é possível. Não da mesma forma ingênua de antes talvez, mas de uma forma mais madura, mais consciente. Minha história com Maurício acabou daquela forma trágica e dolorosa. Mas minha história não acabou. Continua, com novos capítulos, novas pessoas, novas experiências. E nesses novos capítulos, estou aprendendo que ainda é possível ter alegria, ter conexão, ter amizade verdadeira. A gravação acidental foi simultaneamente a pior e a melhor coisa que poderia ter acontecido. A pior porque revelou uma traição devastadora. A melhor porque me libertou de uma mentira que estava me consumindo sem eu saber. Às vezes o destino funciona de formas misteriosas. Um erro, um acidente, um momento de distração, tudo isso pode mudar completamente o rumo de uma vida. Foi o que aconteceu comigo. E apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as noites sem dormir e dias de choro, eu tô aqui. Sobrevivi. Me reconstruí. E continuo vivendo. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Não uma história de sucesso fácil ou de superação instantânea, mas a realidade crua de como é lidar com traição, com perda, com a destruição de algo que parecia inabalável. E como, mesmo assim, é possível encontrar forças para seguir em frente. Se tem uma mensagem que eu quero que fique, é essa. Não importa quão profunda seja a ferida, não importa quão impossível pareça a recuperação, vocês são mais fortes do que imaginam. Têm uma capacidade de resiliência que nem conhecem ainda. E vão sobreviver. Vão se reconstruir. Vão, eventualmente, encontrar paz. Eu achei a minha. Não foi fácil, não foi rápido, mas achei. E se eu consegui, vocês também conseguem.